Olá, meus amores, boa noite. Deixa eu melhorar aqui a luz. Acho que agora tá bom. Vamos entrando, vamos chamando todo mundo. Que hoje a nossa live é sobre métodos contraceptivos. É uma dúvida que eu percebi que vocês tinham muito. E eu falei assim, poxa, eu preciso chamar alguém que seja expert nisso, que não é o meu caso, eu posso falar apenas das minhas escolhas, mas alguém que pudesse dar uma orientação melhor do que eu para vocês. Eu acredito que isso também envolve o assunto que a gente trabalha nesse Instagram, que é relacionamento. Faz parte, é uma das vertentes, né, das dúvidas, daquilo que a gente precisa saber. E eu queria pedir para vocês que vocês chamassem outras pessoas para participar dessa live. Não por causa minha ou por nada disso, mas eu acredito que essa seja tipo uma utilidade pública, que quanto mais pessoas se informarem melhor sobre isso, melhor a qualidade de vida delas, melhor é tudo que envolve a sexualidade delas. Então, me ajude compartilhando isso com o máximo de pessoas, com o máximo de amigas, com o máximo de pessoas que você acredite, nossa, isso vai melhorar, vai ajudar na decisão dessas pessoas, vai esclarecer. Eu falo que a informação, ela é muito, muito, muito importante, ela é esclarecedora, ela nos traz paz, ela nos livra de vários prejuízos e eu acredito que a gente não tem, apesar de ter tão disseminado aí informações hoje, principalmente com a internet, nem sempre a gente encontra isso de qualidade e com muito respeito, principalmente nessa área. Então, eu chamei alguém que é o Dr. Felipe Duarte, que eu conheci pelo Instagram, eu não conheço pessoalmente ainda, eu falo que eu acredito que muitas pessoas que eu conheço por aqui um dia eu ainda vou conhecer pessoalmente, mas eu acompanho o trabalho dele já faz algum tempo, é um trabalho que eu admiro, que eu respeito e que me ensinou muito. Muitas das minhas decisões nessa área de métodos contraceptivos foram através das lives dele que eu assisti, foram através dos materiais dele que eu li. E se eu pudesse te dar uma dica desde agora, era que você seguisse ele no Instagram, porque lá já tem muito conteúdo gratuito, muita informação para que você possa já começar a segui-lo, tirar suas dúvidas e aprender muito sobre isso e quem sabe ajudar outras pessoas também. Deixa eu ver se o Dr. Felipe já está por aqui. Deixa eu descobrir. Vou enviar a solicitação aqui para ele, para se ele tiver, a gente já começar, porque eu sei que esse conteúdo é muito rico e eu tô aqui também ansiosa para aprender com ele e para compartilhar tudo isso aqui com vocês também. Eu anotei algumas perguntas que vocês fizeram sobre o assunto e ao final da live a gente vai falar um pouco sobre essas dúvidas, sabe? Eu vou deixar, Dr. Felipe, te mandei aí. Se o senhor conseguir entrar, eu brinquei com ele mais cedo, gente, eu falei assim, eu chamo você de senhor por respeito, viu? Porque eu acredito que ele é tipo da mesma idade que eu. E aí, eu anotei algumas perguntas que vocês me mandaram aqui e ao final da live, se elas não tiverem sido respondidas ao longo da live, aí a gente fala sobre elas, tá bom? A gente tira essas dúvidas. Vai chamando todo mundo aí, ó. Manda um aviãozinho aqui embaixo. Tem um aviãozinho. Se você mandar para as pessoas, elas vão conseguir ver que essa live já está rolando, tá bom? Eu não sei se eu consegui enviar. Foi a solicitação por Dr. Felipe. Dr. Felipe, se eu não tiver... Agora eu acho que eu consegui. Agora eu acho que eu consegui te enviar. Eu acho que eu tinha te mandado errado. Me perdoe. Opa! Aê! Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Estou aqui tentando me ajeitar, que eu cheguei em cima do laço. Confesso que eu me atrasei, sei lá, por alguns 3 minutos e estou jogando aqui nas 11 para Fique em paz. tentar me ajeitar aqui, me enquadrar. Eu acho que vocês estão conseguindo me ver direitinho. Tá meio escuro, não? Estamos conseguindo ver. E olha que eu não sou muito boa das vistas, não, então tá tudo certo. Beleza. Desde já, obrigada por ter aceitado meu convite, obrigada por estar aqui. Eu falo que é gerando valor, sabe? Gerando valor gratuito. É de uma responsabilidade enorme fazer isso aqui nas redes sociais.
e você não me conhece pessoalmente, ainda assim aceitou o nosso convite de estar aqui Imagina. e compartilhar todo o seu conhecimento, que eu já tinha falado antes de você entrar, que eu super aprendi com você através das redes sociais, que minhas decisões foram moldadas pelas suas lives, pelo conteúdo que você já compartilha. E eu acho que é por isso ter feito tanta diferença na minha vida, que hoje eu fico muito feliz de ter você aqui para compartilhar com a gente sobre esse assunto. Obrigada, Eu- viu? Imagina, eu que agradeço aí as palavras de carinho. É sempre muito bom ter esse contato pessoal e ouvir essas histórias, porque na live a gente fala para todo mundo, né? Nos posts a gente fala para todo mundo, nos stories. Então, quando a gente ouve essas histórias de pessoas, né, da vida das pessoas acontecendo de uma maneira diferente, eu fico realmente profundamente emocionado, né? Um afago na alma diante de notícias tristes que nós recebemos recentemente e que dói no coração. Se eu Que dói. pudesse dizer de alguma forma, eu cheguei em casa extremamente abalado com as coisas que eu tenho visto e ouvido em relação a esse caso, não só pelo caso que aconteceu em si, mas se houver ainda alguma coisa que possa ser feita, é rezar por essas almas. A que se foi, talvez esteja muito melhor do que todos nós agora. Ai daqueles que Eu tô escandalizarem, grávida, então esse caso mexeu comigo assim de forma absurda, sabe? Eu ai ainda daqueles que compartilhei com. escandalizarem alguns desses pequeninos. Ai daqueles. Ai, eu falei com meu esposo hoje sobre isso, né? Eu falei, ai, eu acredito que eu não tenho. Eu tô gerando minha primeira filha, né? Agora. E aí eu falei com ele, eu falei, meu Deus, como gerar uma criança muda também muito assim da nossa sensibilidade em relação a tudo isso, sabe? Mas mexeu comigo. E eu acredito que é por causa disso que a gente tem que falar ainda mais hoje sobre esse Temos, assunto. temos, Olha só, temos sim. vamos começar para ficar assim. Existem muitas dúvidas sobre tudo, mas vamos começar assim. Vamos falar sobre quais métodos, eu acho que nem anticoncepcionais, né? Contraceptivos nunca devem ser usados e por quê? Pode ser? Pode, pode. Enfim, assim, nós temos uma gama muito grande, né, de métodos contraceptivos hoje sendo oferecidos para as mulheres, para todos os gostos, para todas as possibilidades, para as, as necessidades, por assim dizer. Todos eles tentando ser de alguma forma mais agradáveis, né? Do ponto de vista de gerarem menos efeitos colaterais, menos efeitos indesejáveis, porque afinal de contas, né, alguma coisa não vai funcionar quando você administra de fato hormônios exógenos no corpo de uma mulher que está funcionando perfeitamente até então, né? Para quem não me conhece, eu sou ginecologista obstetra e eu não consigo, como estudioso dessa área, entender como ah, nós olhamos para um corpo saudável e administramos uma medicação ali que transforma todo o funcionamento do corpo que estava normal, né? Nós fazemos um juramento enquanto médicos, e por isso que eu quero que vocês entendam qual é o sentido dessa minha luta, né? Nós fazemos um juramento enquanto médicos de primeiro não fazer mal. Primeiro não fazer mal. Isso significa não interferir naquilo que está bom, né? Então, quando eu olho para um corpo saudável de uma mulher que menstrua porque ovula, que tem variações de humor porque tem um ciclo menstrual que funciona, né? Não estou falando aqui de doenças, não estou falando aqui de sangramentos excessivos, não estou falando de endometriose, não estou falando de uma síndrome pré-menstrual, doença, né? Mas estou falando de uma mulher normal que de uma hora para outra na história da sociedade começou a não entender mais que aquilo que ela vive cotidianamente do seu ciclo é normal e que ela precisa de algo artificial para se tornar normal.
é dentro desse pensamento que para mim não faz nenhum sentido, né, que pensar em métodos hormonais que visam estabelecer um normal por ceifar aquilo que está funcionando e estabelecer uma condição de anormalidade mais tolerada. É por isso que, para mim, os métodos hormonais não fazem nenhum sentido nessas circunstâncias. São métodos hormonais dos mais variados, né? Nós temos hoje para todos os gostos, para todos os tamanhos, para todos os perfis, por assim dizer, porque isso vende muito, né? Isso gera muito dinheiro. Talvez seja o segmento da indústria farmacêutica que gera mais dinheiro disparado, né? Porque, afinal de contas, todo mundo tem um medo absurdo de acabar com a conta bancária, né? Por causa de um filho, de adiar os estudos por causa de um filho, de não viajar para Disney por causa de um filho. São questões extremamente nobres que mobilizam uma parte da população, por assim dizer, com bastante ironia, não é verdade? Então, nesse sentido, existem vários, e todos eles, em maior ou menor grau, vão provocar uma aniquilação do ciclo menstrual, estabelecimento de um sangramento artificial ilusório, e muitas mulheres vivem anos tomando esses anticoncepcionais, sangrando por retirada de hormônio e não por uma variação cíclica hormonal funcional, né? E muitas vezes passam anos da sua vida produtiva e reprodutiva, acreditando que tem ciclos regulares e que está funcionando tudo bem, até o dia que elas decidem engravidar e param a pílula e descobrem que existe um problema de anos que está sendo menosprezado, seja ele endometriose, seja ele a síndrome dos ovários policísticos, enfim, né, de uma série de fatores. Um mioma, que muitas vezes se opta por fazer no tratamento anticoncepcional para suprimir sangramento, e aí o mioma cresce, o sangramento não vem porque você bloqueou o seu ciclo e você nunca vê o sangramento aumentado, não descobre que tem um mioma, aquele mioma vai para 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, de um mioma que dava para ser tirado, né, de uma maneira menos invasiva, começa a ser precisa ser retirado de uma maneira mais invasiva e às vezes até mesmo comprometer o futuro reprodutivo daquela mulher. Então, as pílulas, de uma maneira geral, as pílulas de estrogênio e progesterona, elas são assim. As pílulas de progesterona, mini pílulas, antigamente chamadas assim, pílulas só de progesterona, elas são assim. Os anéis vaginais, os adesivos transdérmicos, as injeções mensais ou trimestrais, todas elas de alguma forma descompensam o metabolismo e em maior ou menor grau elas provocam a anovulação. O Dilmirena, ele é assim. Se ele não interfere na ovulação, que em cerca de 50% dos casos ele bloqueia a ovulação e a mulher também não menstrua, mas se ele não bloqueia a ovulação, ele bloqueia o sangramento fisiológico relacionado à menstruação muitas vezes, né? E vinculado a ele e ao DIU de cobre também, o DIU de cobre não por questões hormonais, mas tanto ele, o Dilmirena, quanto o DIU de cobre, por questões morais muitas vezes. Eles impõem, né, uma série de dilemas para a vida da mulher, que muitas vezes ela não sabe que ela está optando por aquilo ali, e esse é outro problema também. Então, nós temos aí uma série de métodos hormonais que, de maneira mais proeminente ou menos proeminente, vão causar perturbação sistêmica e não só do ciclo menstrual. O hormônio que você toma, ele não vai só para o seu ovário e bloqueia seu ciclo, e para o seu endométrio e bloqueia seu ciclo. Ele vai no seu sistema nervoso central e altera suas funções neuronais, ele vai no seu fígado e altera suas funções metabólicas, né? Ele altera a forma do seu pâncreas funcionar, do seu sistema cardiovascular funcionar, das suas emoções funcionarem, né? Então veja que a ciclagem dos hormônios, ela não dita só a ciclagem do endométrio, mas a ciclagem da maneira do corpo da mulher funcionar de uma maneira geral. E essa ciclagem fisiológica, muitas vezes, resultará numa vida de saúde. E ceifar essa ciclagem fisiológica trará uma série de consequências para essa mulher que ela não imagina, até que ela chegue lá nos seus 30, 35 anos, ou mais, né? Sem contar os efeitos não biológicos relacionados a isso. Ainda biológicos, mas menos evidentes organicamente. Alterações de libido, né?
alterações emocionais profundas, muitas vezes. Eu já peguei pacientes que começaram tratamento hormonal para endometriose, ainda que sem a intenção de fazer contracepção, mas de tentar controlar os sintomas da endometriose, e tiveram crises, surtos depressivos, né, extremamente, surtos de ansiedade, extremamente difíceis de tratar, com necessidade de entrar agudamente com várias medicações antidepressivas e ansiolíticas, né? E, de fato, o tratamento fez mais mal do que a doença. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente acha que a anticoncepcional é a saída milagrosa, é a saída natural para todas as adolescentes e para a maioria das mulheres que tem algum desconforto ou inconveniente na sua menstruação, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e com os efeitos comportamentais colaterais de uma mentalidade contraceptiva na sociedade, que começou como uma proposta mentirosa de dar mais liberdade, autonomia e empoderamento à vida da mulher e terminou por escravizá-la numa função extremamente erotizada, produtiva, subserviente ao mercado de trabalho, né? E que está acostumado hoje em dia a deixar os seus planos para depois para servir às demandas do que a sociedade espera de uma mulher interessante. Seja lá o que isso signifique hoje na nossa sociedade, em que Anitas e Brunas Marquezines são os modelos a serem seguidos e os exemplos de sucesso que nós temos, né? Então, Tem, existe tem, uma... al- tem algum método, já entrando em polêmicas, que seja abortivo, já que a gente está falando dos quais nunca usar? Algum Sim, método a gente pode considerar assim, esse método é abortivo? sim. Do ponto de vista... Para a gente começar essa conversa de uma maneira muito tranquila, muito lúcida, porque nós estamos hoje vivendo uma circunstância de discursos extremamente polarizados e agressivos, né? E até um conselho que eu dou para as pessoas que tentam se embrenhar por esse tipo de discussão é que simplesmente não gastem sua energia com isso, mas que se dediquem a procurar por meios próprios alguém que esteja disposto a lhes orientar com caridade e com a verdade. Em tempos de palavras de ordem, de ofensas e de troca, né, de, de ofensas por redes sociais, né, e de uma revolta seletiva com determinadas coisas, a gente não tem que perder muito tempo discutindo com essas pessoas que relativizam a vida ou o aborto, né? Existe, eu não sei, André, e eu falo muito sempre francamente sobre isso, eu sou católico, eu não sei qual é a sua religião, você tem religião? Eu sou evangélica, mas eu sou cristã, assim, não. Nós De forma falamos, geral, eu falo que nós acreditamos, nós falamos uma defendemos a mesma mesma língua, bandeira. nós falamos uma mesma língua, nós queremos as mesmas coisas, né? E eu falo isso sempre muito francamente, que eu não tenho nenhum pudor em falar isso, porque quando eu vou defender as minhas posições científicas, elas são todas à luz da minha fé, e eu tenho muita pena de quem não vê a ciência pela luz da fé, porque a fé jamais excluiu a necessidade de explicar as coisas ou de entender, mas deu um significado humano a todas elas, para que não se fizesse mau uso da ciência, pelo contrário, que ela pudesse engrandecer ao máximo a experiência humana. E o resultado do distanciamento da fé do campo da ciência é o que nós estamos vendo hoje, é a barbárie, né? É a matança. E eu não tenho nenhum pudor de falar que nós entraremos numa discussão eterna com as pessoas sobre os métodos anticoncepcionais que são abortivos ou não, porque existe uma questão mais profunda que deveria ser tratada sempre quando nós falamos desse tema, que é o que é a vida, quando ela começa, quando ela termina. Se nós relativizamos a vida e o direito à vida, toda essa mentalidade contraceptiva passa a fazer sentido. Porque uma criança só passa a valer a pena quando ela tem dinheiro na conta, quando ela é bonitinha, não tem nenhum defeito de fábrica, né, por assim dizer, e quando ela começa a chorar, incomodar e pagar impostos. Essa é a criança que incomoda e que merece ser protegida. Aquela criança que ainda tem a forma de um ovo, de um zigoto, de um bichinho diferente, ela não merece
ser considerada vida, ela pode ser relativizada, para que a gente possa desprezá-la no momento de conveniência. Os mais fracos sempre pagarão quando a sociedade se tornar cruel e insensível. São os idosos, os deficientes, né? Algumas mulheres em condição de vulnerabilidade também, e elas não entendem que elas serão as próximas vítimas. Elas não entendem que elas serão as próximas vítimas. Então, os idosos, os doentes, os deficientes e os fetos, eles são sempre deixados de lado, né? Existe uma frase de uma feminista famosa que diz que toda vez que existe um momento de instabilidade política ou econômica ou social, os direitos das mulheres são postos em xeque. Na verdade, talvez já tenha sido assim, mas hoje em dia elas transferiram essa capacidade de ser cruel com os outros fracos, né? Não que a mulher seja mais fraca, mas ela foi vista como mais fraca durante muito tempo. Hoje os mais fracos são, sem dúvida, os fetos. E eles refletem uma sociedade cruel que relativizou a vida para cada vez mais se preencher daquilo que lhe convém, daquilo que lhe é interessante, daquilo que lhe é útil, né? E já diria Roger Scruton que o útil será descartado em algum momento, né? O belo é o que tem o poder de persistir. E aí a gente se depara com essa sociedade em que a vida que não rende não vale a pena, né? Então, se um casal está se planejando para ter filhos daqui 2 anos e poder montar uma boa e gorda conta bancária, e esse filho vem antes, é melhor a gente descartar esse bebê no lixo para não atrapalhar esses planos perfeitos de ter uma vida tranquila, numa mansão, com as contas em dia, né? Pagando as melhores escolas, as melhores viagens e comprando roupa de marca. E é por isso que a vida do embrião não vale a pena, muitas vezes. E é por isso que a gente pode usar qualquer método que for para que esse embrião não vingue, né? E ainda assim nos valermos de algum procedimento que termine com a vida desse embrião ou desse feto, ainda que em estágios mais avançados, se esse grau de inconveniência for muito forte, a ponto de comprometer o futuro da mãe ou daquela família ou da sociedade de uma maneira geral, como se sociedade tivesse algum valor diante do valor de uma pessoa, né? E quando a gente não entende, não concorda em relação a isso, a gente jamais vai concordar sobre o fato de alguns anticoncepcionais serem abortivos, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu quero fortalecer aqui com as pessoas que nos ouvem hoje. Não entrem em discussões, tá? Sobre se anticoncepcionais são abortivos ou não. O que eu tenho para te dizer aqui hoje em relação a isso que você me perguntou. A vida começa na fecundação, ponto. E São Maximiliano Maria Kolbe dizia, nós há pouco celebramos o seu dia, ele foi um homem que ele não tem qualquer prestígio na sociedade científica. Sabe por quê? Ele foi um padre polonês que foi levado para os campos de concentração por uma série de motivos. E lá ele prestou assistência religiosa a muitas pessoas no campo de concentração. Tinha muitos judeus lá que também pensam muitas coisas parecidas como nós. E ele prestava muita assistência a muitos judeus e católicos que lá estavam por diferentes razões, todas elas muito cruéis. E o padre Kolbe, em uma das ocasiões da sua estadia no campo de concentração, ele se depararam com a situação de que, de maneira inusitada, um dos que estavam lá conseguiram fugir. E como punição, aqueles que ficaram teriam um percentual deles seria torturado até a morte, né? Talvez, se eu não me engano, não me lembro agora do número total, mas talvez o número de 20. Entre esse número de 20, como é que eu vou dizer? Dessas 20 pessoas que estavam lá, de todo esse grupo que estava lá no campo de concentração, entre esse grupo dos 20 que foram escolhidos, existia um homem que se desesperou diante de todos e começou a implorar por misericórdia, porque ele era um pai de família e ele implorou que ele pudesse voltar um dia para casa para cuidar da sua mãe, da sua esposa e da sua filha, perdão. E São Maximiliano Maria Kolbe se voluntariou para morrer no lugar desse homem. E o seu pedido foi aceito. E esse homem, que foi submetido a todo tipo de tortura, né? Ele morreu de uma maneira extremamente cruel, definhando nos campos de concentração. Aquele grupo dos 20 que morreu em torno
do padre Kolbe, dali nunca se escutou nenhum gemido, nenhum grito de desespero ou de loucura, porque todos estavam reunidos em torno de um homem santo que soube entregar o seu sofrimento, porque dali havia um sentido maior, que era a vida daquelas pessoas que ele estava salvando, daquele homem que ele salvou, aquele que ele salvou, e daquela família que ele salvou. Esse homem conseguiu escapar dos campos de concentração e ele estava presente na cerimônia que João Paulo II canonizou, São Maximiliano Maria Kolbe. E esse santo, que não tem valor nenhum no meio científico, porque ele é louco de dar a vida pelos outros, ele também tinha a vida dele para tomar conta, afinal de contas, ele disse uma frase muito bonita, que poucos homens têm essa compreensão de dizer esse tipo de coisa, de que a verdade, ela não pode ser mudada, ela só pode ser conhecida e aceita. E essa é uma verdade. A vida começa na fecundação, do campo biológico. A outra verdade que só precisa ser aceita é que Deus existe. A outra verdade que só precisa ser aceita é que a vida já existe no sobrenatural, no fora da nossa compreensão, antes mesmo que ela possa ser palpada na nossa mão. Essas 3 verdades, ou 4 verdades, eu não sei quantas eu enumerei aqui, que elas aparecem de maneiras diferentes nas diferentes crenças, ainda que não sejam propriamente cristãs, mas todas elas concordam, cientificamente ou não, de que a vida começa muito antes disso, até da existência de um ovo. Mas partindo da premissa de que a vida começa na fecundação e que esse ovo pequeno, microscópico, invisível, inválido, ele já tem a mesma carga genética e o mesmo potencial de vida que eu e você, se ele for colocado no ambiente certo, assim como eu e você, no ambiente certo, temos um constante potencial de vida. Esse ovo é uma vida, querendo ou não, esperneando as pessoas ou não, se debatendo ou não, se jogando no chão, se rasgando, saindo nuas na rua e fazendo protesto ou não. E quando a gente fala de anticoncepcionais, eles têm alguns efeitos. Alguns deles promovem a chamada anovulação. A anovulação. A pílula combinada é a que mais faz a anovulação, né? E os hormonais injetáveis mensais e os trimestrais. Elas podem promover a anovulação, que bloqueia o eixo hormonal ovariano, e elas impedem que o ovário libere o óvulo, na grande maioria das vezes, né? E esse mecanismo impede que o óvulo encontre o espermatozoide. Em algum outro momento, os anticoncepcionais hormonais, eles também fazem uma alteração da consistência das características do muco cervical, que é o veículo que o espermatozoide usa para subir, chegar ao óvulo, né? E esse veículo, quando ele está ressecado pelo efeito do anticoncepcional, a grosso modo, ele vira uma rolha e o anticoncepcional o espermatozoide não consegue subir para encontrar o óvulo na trompa, que é onde a fecundação geralmente acontece. Ou então eles atrofiam o endométrio e alteram a motilidade ciliar das trompas. O que é isso? O óvulo é liberado pelo ovário, ele é direcionado pela própria trompa, ela capta o óvulo e puxa para dentro de si, no seu canal. Essa trompa é um canal onde o espermatozoide vai subir pelo útero e se encontrar com o óvulo ali naquele canal, que é a trompa. Essa trompa é revestida por um tapete, que tem como se fossem uns pelinhos ali. São cílios, e vejam só que coisa incrível. Esses cílios, eles são programados para fazer esse movimento de empurrar. E eles empurram o óvulo fecundado, já um ovo, uma vida, da trompa para o endométrio. Enquanto isso, lá na segunda metade do ciclo, o endométrio da mulher, aquela parede de dentro do útero, está se espessando e se enriquecendo de nutrientes e vasos sanguíneos para que aquele embrião se fixe ali e se desenvolva. Alguns anticoncepcionais conseguem fazer, por vezes, a anovulação, mas se eles não promovem a anovulação, eles interferem na motilidade da trompa e ela não consegue jogar com eficácia o óvulo fecundado na cavidade uterina e, por vezes, se não falha nem na ovulação, e nem na fecundação, e nem na capacidade de jogar o óvulo fecundado para dentro, o ovo fecundado para dentro do útero, ela atrofia a parede do endométrio
e torna aquele ambiente que deveria ser nutritivo num ambiente escasso em nutrientes e vasos sanguíneos em que o embrião fecundado não consegue se fixar. E aí, o que acontece é que esse ovo fecundado, essa vida, se perde e escorre pelo ralo. Alguns métodos fazem menos a ovulação e fazem mais esse efeito local, de inibir a motilidade ciliar, alterar o muco, impedir que o espermatozoide encontre o óvulo ou que o óvulo fecundado chegue ao endométrio. Se chegar ao endométrio, que ele não tenha onde se fixar e se perca. Esse método é quase que invariavelmente o DIU, né? Porque o DIU tem pouco efeito no ovário e o DIU de cobre nenhum. Então, o DIU de cobre só consegue atuar ou impedindo o espermatozoide de encontrar o óvulo ou de impedir o óvulo fecundado de se fixar no endométrio, que está inflamado pela presença do cobre, ou atrofiado pela presença do hormônio do dilmirena. Foi assim que eu mudei o método. Na verdade, eu tirei, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. Quando eu fui pela primeira vez na médica, a primeira coisa que me fizeram era, tipo, usar pílula. Foi a primeira, assim, é isso que faz. Aí depois eu fui pesquisar os efeitos da pílula em si. E aí eu falei, não quero. Aí quando eu perguntei qual o melhor método, me falaram, usa o DIU. Aí eu coloquei o DIU. E eu lembro que aí eu comecei a pesquisar logo depois de muito tempo, porque aquilo para mim era algo tão normal que era indicado com frequência, tipo, não vai te fazer mal, igual era tipo tirar um mal e colocar outro. Mas naquele momento eu não entendia, né? E aí eu lembro que quando eu fui na médica, falando que eu tinha intenção de engravidar, quais os passos que eu deveria tomar e que eu queria tirar o DIU. Aí ela me orientou, assim, ela falou, ó, logo que você tirar o DIU, tenta não engravidar nos primeiros meses, porque você vai ter uma grande chance de ter aborto se você engravidar nesses primeiros meses, porque talvez a parede do seu endométrio, eu não lembro exatamente a terminologia, não vai estar preparada para isso. E aí você tem mais chances. Aquilo me deixou tão perturbadoramente assustada que eu fui pesquisar. Eu falei, como assim? Ninguém nunca me falou isso, que eu teria essa chance, que poderia provocar isso. E foi assim que eu comecei a pesquisar mais e entendi, porque até durante muito tempo eu nunca entendi como algumas pessoas falavam que era abortivo, né? E aí, quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, é totalmente. E aquilo me incomodou profundamente. Foi um dos motivos de eu querer fazer a live, porque eu falei que a falta de conhecimento faz com que a gente muitas vezes cometa erros irreversíveis, sabe? E aquilo, eu falei, meu Deus, eu não quero guardar essa informação só para mim, porque foi por ignorância da minha parte também, de não ter pesquisado mais, de não ter me orientado melhor, de ter confiado exatamente naquilo que eu ouvi, sem ter me orientado melhor, assim, por conta própria. Sim. Então, fica aí, ó, fatos reais para vocês. Com certeza. Eu conversei há pouco tempo com uma amiga também, uma querida amiga que até se mudou do Rio de Janeiro agora, também passou por esse mesmo período de transição, de ter que fazer essas escolhas sem essas ferramentas na mão, né? E aí, nesse caminho, né, muitas vezes eu sou criticado porque, você está relativizando a coisa, como se já não estivesse sendo relativizada antes, você sabe que isso não é a principal via de ação desses medicamentos. Não é mesmo a principal via de medicação desses medicamentos. Mas eu não quero correr o risco de nenhuma dessas Não. vias, né? Se eu Ainda que posso seja evitar esse risco. 0,1, ainda que seja 0,1%, porque para mim todas as vidas importam. Então, para mim não faz sentido correr o risco de um para beneficiar alguns. E aí algumas pessoas acham que eu faço um discurso fanático e que eu sou radical, né? O termo ultra conservador tem crescido cada vez mais como uma estratégia da mídia mesmo para invalidar a nossa opinião, né? Como se o termo ultra nos colocasse numa posição de radicalismo, né? Para mim não existe nada mais radical do que dar a cabo na vida de uma pessoa vulnerável dentro do útero da sua mãe. Mobilizar céus e terras para isso. Isso para mim é ultra cruel, por assim dizer. Enfim, eu não estou nem aí para esse tipo de posicionamento em relação à figura que se possa fazer de mim, porque
A verdade não pode ser mudada. Ela só pode ser conhecida e aceita. Então, eu não tenho qualquer tipo de objeção, eu não faço julgamento e eu não faço nenhum tipo de enfim, eu não tenho nenhum tipo de preconceito com a pessoa que decide usar esses métodos e faz essa escolha para a vida dela, desde que não seja eu a prescrever. Mas a minha função enquanto médico e detentor dessas crenças que eu tenho Orientar. é de orientar e dar essa ferramenta para que a paciente possa fazer a sua escolha. E eu pergunto às mulheres que nos seguem: quantas de vocês foram orientadas sobre essa possibilidade, ínfima possibilidade, mais real possibilidade na hora de decidir o seu método contraceptivo? Eu só fui na hora que eu fui tirar, que aí eu já não Né? tinha mais, tipo, a opção, tipo, essa já é uma consequência. Eu me senti disso, né? Eu fui tirada a opção de escolher. Então, depois Sim, eu só tinha a opção de enfrentar a consequência. exatamente. Né? E assim, ah, eu digo isso com muita tranquilidade, né? A gente fala muito sobre empatia, respeito, né? Respeito às diferenças, tolerância. E eu pergunto a cada um de vocês que nos ouvem aqui hoje, né? Hoje eu atendi no consultório de 8, 9 horas da manhã até às 19. Na verdade, até às 20, né? Porque se estendeu um pouquinho mais. E aí eu pergunto a vocês, quantas histórias vocês já não conhecem, como a meia dúzia que eu escutei hoje, sobre mulheres que se colocaram diante de um médico e que pediram aconselhamento reprodutivo, dizendo que eram católicas ou cristãs, independente da religião em si, mas que tinham valores, né? Que não queriam métodos hormonais, que eram virgens aos 20, 25 anos, e daí? E que foram zombadas, que foram ah, ofendidas e violentadas, sofreram assédio de todos os tipos por inúmeros médicos, no sentido de, eu ouvi hoje, de uma paciente que foi ao meu consultório hoje pela primeira vez, virgem, com 20 e tantos anos, indo na consulta no ginecologista, que disse para ela que ela só entraria na consulta, virgem só entra na consulta com a avó, com o responsável. Né? Ai, E deitando, meu Naná, coração abre pega. essas pernas e mostra, abre essas pernas e mostra logo isso daí. E eu estou falando isso daí porque eu não estou usando o termo, o palavreado que foi usado para se referir à genitália dela, que ela me disse que foi. E falando para mim hoje com vergonha, de algo que aconteceu 10 anos atrás e que ainda lhe causa um grande impacto emocional. Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma empatia seletiva, uma tolerância seletiva, um respeito seletivo. Porque se o médico, quando senta naquela mesa, ele entende que dali do outro lado dele existe uma pessoa que tem um valor e que ele tem que pensar no valor dela para que ela tome as decisões dela e tenha a autonomia dela, ela tem que saber disso, sim. Se uma mulher diz que ela é católica, se uma mulher diz que ela é cristã, que ela é evangélica, e você sabe que faz parte desse conjunto de valores que a identificam como católico e como cristã, acreditar que a vida está na fecundação, se você não orienta ela que existe essa ínfima possibilidade, mas existe, e que é mais comum do que se imagina, e que existem estudos mostrando que podem existir proteínas ligadas, produzidas pelo embrião, antes dele se fixar no endométrio, e que já aparecem na corrente sanguínea, antes mesmo do embrião se fixar, mostrando que muitas vezes pacientes usando anticoncepcional apresentam essa substância positiva no sangue, mostrando que existe sim fecundação, a gente precisa munir a paciente dessa informação para que ela tenha a sua verdadeira autonomia de escolha. Ah, não, eu quero usar Dilson, não me importa. Tá bom, minha amiga. Pode procurar outro médico, eu não faço. Ah, não, realmente isso importa para mim, eu não sabia disso e eu quero fazer o método natural. Então vamos lá, vamos te dar o apoio. Não é? Você é maluca, você é burra, você é ignorante, esse tipo de fé que você tem não faz nenhum sentido, você é doente, né? Não faz Até nenhum porque você não sentido o foi que você lá está para me questionar a falando. sua fé, né? Você não Eu foi sou lá em cima da católico, eu orientação sou da fé. católica, eu fui batizado. Isso aí que você está falando é outra coisa. Isso aí não é fé, isso aí não é religião, né? Isso aí não é normal.
Eu ouço esses discursos o tempo todo. Eu ouço esses discursos o tempo todo de pacientes que peregrinaram em 5, 10 médicos e caem no meu consultório com umas meia dúzia de histórias que eu ouvi hoje, sem nenhum exagero, sem nenhum sensacionalismo. Hoje eu ouvi essas histórias no meu consultório de pessoas que foram violentadas e desrespeitadas dessa forma. Porque a empatia, o respeito, a tolerância são seletivos. E quem senta do outro lado e se coloca na posição de Deus, né, não entende que ele precisa respeitar todas as opiniões. Não só, mas principalmente aquelas que são diferentes das suas. Porque nós temos uma tendência miserável e egoísta de nos identificarmos e nos agradarmos mais com aqueles que são iguais a nós. Aqueles que são diferentes, a gente tende a ofender, a segregar. Então, com esses, a gente tem que ter mais cuidado ainda. É uma postura extremamente diferente. Eu fui residente do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueiredo. É um instituto de ginecologia e obstetrícia e de pediatria, exclusivamente, da Fiocruz, que é referência em fetos com malformação. Eu fiz pós-graduação em medicina fetal lá. É um lugar onde se faz infanticídio, né? Feticídio, na verdade. A gente tem que tomar cuidado com esses termos hoje em dia, porque tudo vira motivo, né, para polêmica. Então, é um lugar onde se faz feticídio, que é o ato de interromper a gestação com medicações que interrompem a vida do neném. Porque ele é mal formado, enfim, na grande maioria das vezes é por isso, né? Porque existe alguma malformação que é incompatível com a vida extrauterina e o juiz dá uma liminar autorizando esse tipo de procedimento. Ou lá era sempre uma referência para bebês com anencefalia, eram encaminhados para lá porque lá tem o suporte para isso, quando na verdade, né, não tem suporte de fato, é outra coisa. E muitas dessas gestações eram interrompidas, muitos desses abortamentos eram induzidos lá. Eu nunca pus a mão em um misoprostol para fazer isso, mas eu nunca deixei de atender nenhuma dessas pacientes. Nunca pus a mão em uma seringa de medicação para fazer feticídio. E nem por isso eu deixei de concluir a minha pós-graduação lá. E nem por isso eu deixei de dar amor e compreensão e de rezar por cada uma dessas mulheres que recorria a essa escolha do auge do desespero de suas vidas, porque se tivessem suporte adequado não teriam optado por isso, né? E eu vi isso de perto, essa realidade de perto, eu vi o sofrimento dessas mulheres, no olho dessas mulheres, eu vi essas mulheres virando os olhos para aqueles corpos que saíam de dentro das suas barrigas. Eu vi essas mulheres chorando a dor da alma de verem esses fetos mortos saindo das suas barrigas. Eu vi as mulheres virando os olhos para a tela da ultrassonografia mostrando que o coração parou de bater. Eu vi isso. Ninguém me contou. Isso não é boato, isso não é fake news de ultraconservador da rede social. Eu vi. Mas eu nunca ofendi essas mulheres, eu nunca deixei de lhes dar um sorriso, um abraço, uma palavra de apoio, de carinho, de afeto e de ter caridade com todas essas mulheres. Eu duvido e desafio qualquer pessoa que estudou comigo, que trabalhou comigo nesses lugares, a dar um exemplo de um momento em que eu destratei uma dessas mulheres. Jamais. Mas eu vejo as minhas mulheres no meu consultório vivendo uma via sacra de julgamentos e de violências o tempo todo. Dos tolerantes e dos que defendem a luta contra o discurso do ódio, né? Então, não há que se combater isso de nenhuma forma que não pelo profundo conhecimento da verdade e pelo exercício da caridade, né? E as mulheres que nos ouvem aqui hoje e que querem aprender mais sobre isso e entender, não se intimidem, não se deixem intimidar por esse discurso aparentemente majoritário, que não é majoritário, né? Esse discurso de relativização da vida que faz com que a gente se omita nessa conscientização de que anticoncepcionais podem ser abortivos, podem ser, essa é a maneira mais correta, mais honesta de se referir a eles, podem ser, eles não são necessariamente, mas podem ser. Esse discurso relativista que valida esses anticoncepcionais, eles não são a maioria. Eles detêm os meios de comunicação, eles encurralaram as pessoas que pensam diferente, mas eles não são a maioria. Tá ouvindo?
Mas olha só, eu estava aqui enquanto te ouvia, né? E refletindo sobre isso, né? Que toda opinião diferente, né? Não importa, na verdade, o que a gente quer falar aqui, não importa qual opinião, importa que todo ser humano merece ser respeitado, sabe? E ser respeitado é você poder ir no consultório e poder falar o que você deseja e poder ter as opções esclarecidas sobre aquilo. E se você chegar aí a um lugar em que isso não aconteceu, não acredite que esse é o único lugar que você poderia ter ido, sabe? Existem outros profissionais, existem outras chances. E aprenda a respeitar a sua própria vontade, seus próprios valores, sabe? Porque existem, infelizmente, pessoas que não vão respeitar isso, mas não se permita negociar isso. Então, vá atrás de pessoas que te respeitem, que podendo não ter os mesmos valores que o seu, ainda assim vão querer esclarecer o que é melhor de acordo com aquilo que você acredita. Então, não negocie isso. Eu acredito que essa live é muito para dizer isso, sabe? E conheça seus valores, conheça o que você acredita, conheça isso de forma profunda, sabe? Não tenha medo de ir fundo nisso aí. Doutor, olha só, muita gente me disse assim nas perguntas que me disseram, falaram assim, né? Me disseram que essa doença ou esse efeito colateral, tipo, eu tenho muito sangramento, eu tenho endometriose, ou eu tenho isso, só poderia ser corrigido através de um meio como esses que a gente acabou de citar. Existe alguma doença, alguma coisa que entraria como exceção, que você fale assim, não existem outros métodos, e aí realmente você, como doutor, prescreveria um anticoncepcional assim, ou um DIU, ou algo assim? Existe alguma coisa que não teria outra opção? Pois é. Esse é um assunto sempre muito polêmico, né? Em que a gente precisa ter uma posição muito contundente de fato. E eu falo isso com toda tranquilidade, né? O que eu posso começar dizendo aqui, para que eu não seja mal interpretado, é de que na maioria das vezes em que o anticoncepcional é colocado como a única opção, ele não é. Vamos aos casos mais simples e corriqueiros do dia a dia. Meu ciclo é irregular. Preciso de anticoncepcional? Não. Porque se o seu ciclo é irregular, até um certo limite, isso pode ser normal, e depois de um determinado limite, se ele é irregular, é porque tem alguma coisa descompensada que você precisa tratar e não esconder com anticoncepcional. Tenho cistos no ovário, preciso tratar com anticoncepcional? Anticoncepcional não trata cisto. O cisto que aparece e que some depois que você tomou anticoncepcional é porque acabou aquele ciclo que gerou aquele cisto funcional que apareceu ali. E se aquele cisto não sumir, ele merece ser investigado, não porque ele não sumiu com anticoncepcional, mas porque ele não sumiu de qualquer forma, né? Eu tenho muita espinha, eu preciso usar o anticoncepcional para regular. Talvez aqui eu nem tenha muito o que dizer, porque para mim soa como um verdadeiro absurdo, né? Você tratar espinhas silenciando todo o seu ciclo e todo o seu potencial de fertilidade e de fisiologia feminina com um hormônio, né? Sim, as mulheres têm espinhas relacionadas a uma descompensação do metabolismo, né? Do seu perfil hormonal, de alguma forma, mas a etiologia das espinhas, a causa das espinhas, ela é multifatorial, ela não é só hormonal. Então, ela pode ser tratada por uma série de maneiras que você pode e deve procurar um endocrinologista, um nutricionista, um dermatologista e um ginecologista para tratar em conjunto. Mas você não precisa matar uma formiga com um tiro de canhão. Então, você não precisa tratar a espinha com anticoncepcional. Existem várias alternativas de medicamentos e modificações de estilo de vida, de dieta, que vão te ajudar com isso. Meu sangramento é muito intenso. Eu preciso do anticoncepcional. Olha, se o seu sangramento é muito intenso, a primeira coisa que você precisa é de investigação. Pode ser um pólipo, pode ser um mioma e, mais uma vez, pode ser um sangramento uterino disfuncional por um ciclo menstrual que está irregular, que não se renova a cada ciclo menstrual, porque você não está ovulando e você tem menstruações
por sangramentos ilusórios de menstruação, mas de um endométrio descompensado e que eventualmente sangra mais. Ou tem pólipo, ou tem mioma, ou tem adenomiose. E aí o seu tratamento e o seu aconselhamento vão ser direcionados para essas causas. O anticoncepcional pode segurar o sangramento de um mioma? Pode, até que você estabeleça o tratamento definitivo, que é a cirurgia para retirar o mioma que sangra. O mioma pode segurar o sangramento de um pólipo? Pode, até que você estabeleça o tratamento definitivo, como a cirurgia que retire o pólipo. E as pessoas precisam ser orientadas disso, que o objetivo do tratamento com o anticoncepcional, em muitos casos, ele não é para parar o ciclo menstrual. É para estabilizar o endométrio e fazer com que ele não sangre mais. Então, você ali no momento está usando um remédio que é vendido como anticoncepcional para tratar uma disfunção local e transitória. Você está se usando de um remédio para tratar outra finalidade, que é um exemplo claro, clássico, que acontece com isso. Existem medicações que foram usadas para tratar hipertensão originalmente e que se percebeu que tratam enxaqueca. Tem pessoas que não têm pressão alta, mas tomam remédio para a pressão para tratar enxaqueca. Tem pessoas que não têm depressão, mas usam remédios que tratam depressão para tratar enxaqueca, em outra dose, em outro regime, com outra finalidade. E existem mulheres que usam hormônios sem finalidade contraceptiva para tratar temporariamente alguma disfunção, até que se resolva definitivamente a causa. Porque não adianta pegar o anticoncepcional, tomar para o mioma, achar que está secando o mioma, porque o anticoncepcional não seca o mioma, e daqui 30 anos ele está o dobro do tamanho. Daqui 20 anos ele está o dobro do tamanho. Então, veja, não há um tratamento definitivo da maioria das condições ginecológicas por uso de hormônio. Eles aliviam do sangramento, aliviam a dor, aliviam o sintoma, mas não controlam a causa. Qual é a causa da endometriose? Não sabemos. Qual é o tratamento da endometriose para melhorar a fertilidade de um casal que quer engravidar espontaneamente? Retirar os focos de endometriose. Tá? Isso não é opinião minha, é opinião de guideline, né? de diretrizes internacionais. Então, se você quer engravidar, você não pode usar anticoncepcional. Ainda que seja, vou tratar endometriose com anticoncepcional. Problema, né? Não silencie Exatamente. o problema. E aí a gente entra, né, nesse campo aí, nessa zona cinzenta, em que muitas pessoas já acham que estão se beneficiando do anticoncepcional quando estão adiando o problema. O grande símbolo que eu adoro falar na minha página é a SOP, né? Muitas adolescentes vivem com irregularidade menstrual, chamam isso de SOP, quando na verdade é só o seu ciclo menstrual amadurecendo, e muitas vezes aquilo pararia de ser irregular e aquela menstruação voltaria a se normalizar. Recebem o diagnóstico de SOP, usam o anticoncepcional dos 15 aos 30 e quando param descobrem... SOP. Então, a SOP... eu vou tirar o... porque ele tá... Eu não sei se vocês estão me ouvindo ainda bem? Tá. Estão ouvindo bem? Ele tá acabando a bateria e tá desligando. A SOP é a síndrome dos ovários policísticos por uma descompensação metabólica muito comum que causa anovulação em boa parte das meninas jovens e pode prejudicar sua fertilidade a longo prazo, alterar o sistema cardiovascular, aumentar o risco de distúrbios psiquiátricos, né? E, enfim, de maneira mais proeminente, comprometer a fertilidade. Muitas dessas pessoas recebem o anticoncepcional já na mão da primeira consulta do ginecologista, sem qualquer investigação, sem qualquer exclusão de outros diagnósticos parecidos que merecem outros tratamentos. Mas aquela adolescente de 15 anos com ciclo irregular, espinhas e queda de cabelo, ela recebe o anticoncepcional como um salvador. Nunca falam para ela de que isso é um distúrbio metabólico, que ela precisa melhorar a alimentação, fazer exercício, controlar o peso, estabelecer uma rotina de vida saudável, fazer toda uma reprogramação metabólica para que daqui a alguns anos ela não sofra na pele as consequências de uma negligência médica nesse sentido, que são o quê? Obesidade, diabetes, infertilidade, hiperplasia endometrial, aumento do risco cardiovascular, aumento do risco de transtornos depressivos. E aí essa adolescente, que poderia ter todo um futuro pela frente mais saudável, chega nos seus 35 anos,
com 20 quilos a mais, toda descompensada do colesterol, do metabolismo dos carboidratos, com resistência à insulina, com a autoestima lá embaixo, totalmente dependente de um hormônio exógeno para se sentir bem e com a sua libido devastada, sua vida conjugal destruída, porque ela nunca, porque desde os 15 anos ela toma anticoncepcional, toda a vida sexual dela foi condicionada a essa monotonia hormonal do anticoncepcional, até que então ela tira o anticoncepcional e percebe que ela perdeu 5, 10 anos de casada, convivendo com uma libido mais ou menos, um ressecamento vaginal que ela não sabia que era ressecamento, porque para ela aquele era o normal da vagina, né? E tendo perdido boa parte da sua vida conjugal, aproveitando de fato. Tem uma vida conjugal, porque muita gente, eu falo pelos casos que eu acompanho, acabou achando que era é porque eu não amo mais meu marido, é porque eu não tenho desejo por ele, e acabou achando que era um problema do relacionamento quando era um problema hormonal, sabe? E acontece. Doutor, te dá 2 opções. Falta 4 minutos para encerrar, mas eu não quero perder essa live. Então, qual que é as minhas 2 opções? A gente falou sobre o que não. E para mim era uma das maiores dúvidas, sabe, das pessoas. Mas eu sei que agora tá cheio de gente desesperada pelo o que sim, o que eu posso usar. Sim. E aí, quais são as 2 opções? Eu encerrar essa primeira parte agora e salvar. E a gente voltar ainda, se o senhor tiver tempo. Ou você me falar assim, não, André, a gente vai continuar em outra data. Eu não quero te dar a opção de não ter outra, não. Eu sempre me proponho a ficar aqui nas lives e terminar e voltar, porque esse assunto sempre rende muito. Mas hoje, se eu fizer isso, os meus sócios vão me matar. Porque eu tenho uma reunião depois dessa live aqui agendada para alguns projetos que a gente tem para esse ano que não podem mais ser adiados. Mas eu me comprometo a voltar mais uma vez para a segunda parte dessa live com todo o carinho do mundo para poder responder a todas essas questões e nos debruçarmos mais sobre o que pode agora. Porque não adianta falar o que não pode, não fornecer um caminho, né? Uma esperança para essas pessoas que é possível, né? Então me comprometo a voltar aqui até aí a semana que vem. A gente arruma aí uma data e já divulga para a galera, para que ninguém fique desamparado nessas possibilidades. Então, gente, ó, já fica aí o nosso compromisso com vocês, de que vai ter uma segunda parte, mas principalmente era o nosso respeito a você de não ser negligente em passar aí de qualquer forma. Porque mais importante do que ter falado as 2 coisas hoje é ter esclarecido bem aquilo que eu sei que é dúvida de vocês. Então, em respeito a vocês, a gente fez isso aqui de forma muito tranquila e fez isso para ser esclarecedor. E a gente volta para falar de uma segunda parte. Enquanto isso, é bom que vocês amadurecem tudo isso que a gente falou hoje. E, doutor, obrigada. Obrigada pela sua ousadia, pela sua coragem, pelo seu compromisso com seus valores, por compartilhar seu conhecimento conosco e por tanta informação de valor e qualidade. Que Deus possa te abençoar de forma abundante e que Ele te ajude a continuar cumprindo seu propósito. Porque eu acredito que mais do que profissão, é propósito, é missão. E isso que importa. Com certeza. Eu que agradeço pela oportunidade e eu reproduzo aqui as palavras de São Paulo. Ai de mim. Então, esse é o meu compromisso, né? Essa é nem me atrevo a me comparar a São Paulo, só de usar as suas frases, né? É o meu compromisso, é a minha obrigação evangelizar. Se eu não puder usar a minha profissão para fazer isso, então ela teria sido em vão. Então, é o mínimo que eu tenho que fazer e eu só tenho a te agradecer por poder estar aqui mais uma vez fazendo isso. Até mais, boa noite, até breve. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.